Muito bem. Não seria, então, o momento da reação dos trabalhadores? Não seria, então, o momento de agudização da luta de classes? O momento onde os trabalhadores, submetidos a essas condições, pode passar pela cabeça deles. Veja, nós criamos a riqueza no período do crescimento econômico, mas tivemos que viver sempre abaixo de nossas condições. Agora que a riqueza chegou no máximo e quebrou e vai ter que alguém pagar essa conta, quem vai pagar? O capital que acumulou durante todo esse ciclo a riqueza privadamente? Ou o peso dessa crise virá sobre nós? Veja, quem que paga o preço da crise? Quem que perde seus empregos? Quem que perde a sua capacidade de garantir a reprodução da sua vida? Isso recai fundamentalmente sobre o trabalho. Não seria de esperar que esse seja o elemento, fosse o elemento motivador do desenvolvimento de uma consciência de classe? É possível. O momento da crise é um momento privilegiado de intensificação da luta de classes. No entanto, a má notícia que eu tenho para dar para vocês no momento é que isso não é tão simples. É a maldição da dialética. As coisas não são tão simples como parecem. A dinâmica da crise inclui um mecanismo perverso do ponto de vista da consciência de classe. O momento auge do desenvolvimento do capital é onde os trabalhadores estariam mais fortes para se impor contra o capital. É o momento em que o movimento sindical consegue arrancar aumento de salários, consegue arrancar direitos, consegue, através da auto-organização dos trabalhadores, impor barreiras contra o grau de exploração do trabalho. No momento da crise, quando a crise reverte a lógica de crescimento e embica na lógica recessiva, onde se começam os elementos para sair da crise, a queima de capitais, é o momento de fragilização dos trabalhadores em sua organização. E é o momento onde o capital ideologicamente vai lançar o discurso do pacto. O discurso de a crise não interessa a ninguém. É necessário somar esforços, trabalhadores e patrões, para sair da crise, voltar a crescer, porque agora sim vai dar certo. Vai ter salário, produção, emprego e tudo vai dar certo. Não é? Esse é o momento mais perigoso do ponto de vista político da crise. 2 exemplos. Em 1994, na crise que estourou na Europa, uma matéria de jornal me chamava a atenção, eu leio aqui para vocês para identificar esse elemento. O título da manchete era o seguinte: o lado positivo de uma recessão curta e brutal. Veja bem, qual é o lado positivo de uma recessão curta e brutal? O lado brutal? O lado curto? Não sei qual que é, né? Mas veja qual é o lado positivo de uma recessão curta e brutal. Até o momento, a prova mais evidente é a existência de um consenso favorável às mudanças, que começa pela aceitação do corte maciço de empregos relativamente sem atritos, da redução de salários, da perda de privilégios tradicionais dos trabalhadores. Olha que interessante. Qual é o lado positivo da crise? A crise gera a condição material para se produzir um consenso no qual os trabalhadores aceitam 3 coisinhas: perder seu emprego, reduzir seu salário e abrir mão de direitos. Graças a isso, o país pode voltar a crescer e resolver um problema da acumulação de capital: os custos do trabalho, o que vai incidir diretamente na possibilidade de aumento das taxas de mais-valia e da taxa de lucro. Então, a crise é também o momento da armadilha do pacto social. Como eu citei a Alemanha, né? O que tem a ver a Alemanha 94 com a gente? Então, vou citar um negocinho para vocês aqui, vocês estão preparados, né? O pessoal do CRES falou que eu podia falar isso aqui, então eu vou falar, né? Então, teve um encontro em 2008 na Fiesp. A Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Reúne os empresários do maior parque industrial do país. E esse encontro foi um encontro com a maior central sindical desse país, à época, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT.
Então você tem que ver que é um encontro entre a CUT e a Fiesp. Vejam que a revista da Fiesp fala desse encontro. É uma postura das sociedades modernas que vivenciaram e passou a influenciar as forças produtivas, daqui a pouco eu falo, de maneira que o mundo hoje vive um cenário de entendimento, de busca de progresso e felicidade, no qual as forças produtivas convergem para objetivos maiores, deixando de lado as pequenas questões que as dividiam até bem pouco tempo. Olha que interessante. Quais são os grandes consensos do interesse geral? Voltar a crescer. Quais são as questões pequenas que dividiam as pessoas até então? Aquela ambição desenfreada dos trabalhadores. Quer dizer, o que os trabalhadores queriam inadvertidamente? Salários, né? Condições de trabalho, direitos, né? Emprego. É uma ambição desmedida. Se quiser e deixar e ninguém fizer nada, daqui a pouco quer ser feliz, né? É uma coisa assim impressionante. Deixando esses interesses particulares de lado, chega-se a um consenso, né? Diz o presidente da CUT na época. Isso se torna possível pela consolidação da democracia brasileira. Porque hoje tornou-se possível uma visão estratégica compartilhada entre dois lados, patrões e trabalhadores. E completa. Vivemos momentos delicados dessa construção da democracia. Mas foi graças ao amadurecimento de nossas entidades, Fiesp e CUT, que hoje conseguimos criar um ambiente tranquilo, de diálogo e uma agenda para o desenvolvimento. Olha que legal. Não é? Estoura uma greve, logo depois dessa incrível consagração de interesse, e o presidente do sindicato faz a seguinte declaração que eu passo a ler. Teve uma manifestação, os trabalhadores fizeram uma manifestação porque o patrão queria cortar empregos, diminuir salários e flexibilizar direitos. Os trabalhadores fizeram uma greve, estavam lá negociando. Os trabalhadores acabaram aceitando o acordo desde que mantido um certo patamar de empregos, etc. Aceitaram o acordo abrindo mão de férias, 13º, etc. Penduricado. O líder sindical diz o seguinte: mas essa é uma situação emergencial, os trabalhadores estão dando a sua contribuição. Esperamos que a empresa reconheça isso, esse gesto, pois os trabalhadores estão emprestando parte dos seus salários para a empresa sair da crise. Olha que legal, olha que generosidade incrível, né? Mas essa é uma pessoa desavisada, mas veja bem, o problema é que o sentido geral do pacto é esse. No momento da crise, se corta para os trabalhadores para se garantir o necessário para se retomar as taxas de lucro. É nesse sentido, então, para encerrar, que a crise impacta naquilo que me cabe falar aqui, não apenas numa visão assim ingênua de que a crise agrava as condições de vida, aperta os trabalhadores nos patamares de salário, né? Aperta os trabalhadores na perda de direitos, na flexibilização de direitos anteriormente conquistados. Isso leva, então, à revolta dos trabalhadores, o desenvolvimento da consciência de classe e a possibilidade do questionamento dessa ordem societária e caminhar na direção que a gente afirma como uma direção que a humanidade deve cobrir. Paradoxalmente, a crise é também o cenário da luta de classes, onde os trabalhadores podem cair mais uma vez na cantilena ideológica de que é necessário dar a sua cota de sacrifício para o país crescer. Tudo bem? Certo? Abriu-se os trabalhos aqui com o belíssimo poema do Vinícius de Moraes, Operário em Construção. O Léo me atacou de Benedetti, que foi uma malandragem bem feita, porque ele pega a mim, pelo quanto eu gosto de poesia, e ao Carlos Montanho pelo Uruguai, que é a terra natal do Benedetti. É uma questão de gênio, uma genialidade tática incrível. Eu não poderia, então, provocado dessa maneira, encerrar essa fala a não ser com um poema, né?
já que a crise é o momento do risco do pacto social, nada mais justo que nesse momento que analisamos a crise e os impactos sobre os trabalhadores, falar de uma coisa que Gramsci chamava de intransigência, né? A intransigência, no caso da luta de classes, é não transgredir princípios, é não perder o rumo da política, não se perder na pequena política, dizia Gramsci, e mirar na necessidade da grande política, aquela que se pauta pela necessidade de superar a ordem do capital e criar condições para uma nova sociabilidade. Isso não é um produto imediato nem natural. A classe enfrenta a crise dependendo da história que ela acumulou até antes da crise, não é? Se ela acumulou uma autonomia histórica capaz de um projeto societário anticapitalista, ela pode aproveitar a crise no sentido da superação da ordem do capital. Se nesse acúmulo histórico a classe encontrou um ponto de acomodamento à ordem, ela e as suas organizações representativas criadas nesse período podem conduzir a classe para o pântano da conciliação e do pacto social, né? Por isso eu estou convencido que estamos em momento de dissidência. E por isso leio um pequeno poema aqui. Há horas de somar, mas há hora de dividir. Há tempos de esperar, mas há tempos de decidir. Tempos de resistir, tempos de explodir. Tempos de criar asas, romper cascas, porque é tempo de partir. Partir partidos, parir futuros, partilhar amanheceres, há tanto tempo esquecidos. Porque lá no passado, vocês lembram, nós tínhamos um futuro. E lá no futuro tem um presente, pronto para nascer, só esperando você decidir. Porque são tempos de decidir, dissuadir, dissidiar, tempos de dizer que não são tempos de esperar, tempos de dizer não mais em nosso nome. Se não pode vestir-se com os nossos sonhos, não fale em nosso nome. Não mais construir casas para que os ricos morem, não mais fazer o pão que o explorador come, não mais em nosso nome, não mais nosso suor teu descanso, nosso sangue tua vida, não mais nossa miséria tua riqueza. Tempos de dizer que não são tempos de calar, diante da injustiça e da mentira, são tempos de lutar. Tempo de festa, tempo de cantar, as velhas canções e aquelas que iremos inventar. Tempos de criar, tempos de escolher, tempos de plantar, os tempos que queremos colher. É tempo de dar nome aos bois, levantar a cabeça acima da manada e dizer tudo ou nada. É tempo de rebeldia, já é tempo de rebelião. É tempo de dissidência, é tempo de dizer não. É tempo dos corações pularem fora do peito, em passeata, em multidão, porque é tempo de dizer não, é tempo de revolução.